Quero compartilhar com a igreja uma palavra rápida para a gente orar pelos irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia, Êxodo 14, verso 15. Êxodo capítulo 14, verso 15. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem de Deus, se os irmãos pararem para observar, durante todo este culto, a forma que Deus está direcionando, os músicos com vontade para ser usado aí com suas mãos, Deus está falando para a igreja marchar. Deus está falando para os obreiros. Deus está falando com as irmãs, com os jovens, com os teens, com os músicos, para marchar, para prosseguir. Obstáculos vão surgir a todo instante na nossa vida. E presta atenção que eu vou ser muito objetivo. Cada porta, irmãos, que Deus abre na sua vida, cada porta que Deus abre na sua vida é seguida de um desafio. A grande questão é que quando as portas se abrem, nós relaxamos. A porta se abre, daí a gente fala, agora eu preciso mais chorar. A porta se abre, daí a gente fala, agora eu não preciso mais congregar. Cada porta que Deus abre é seguida de um desafio. Deus visita o povo no Egito e faz uma promessa para esse povo dizendo assim: vou tirar vocês daqui. E Deus então entra com mãos fortes, com o braço estendido e tira o povo do Egito. O povo sai do Egito, até alguns egípcios se infiltra no meio do povo de Deus e sai junto. Alguns egípcios pegou um ourinho que tinha, alguma coisa, e deu para o povo, falou: ó, nós estamos sendo muito castigados, vamos embora. E o povo então sai. Só que Deus libertou o povo da escravidão. E o povo estava, glória a Deus, aleluia. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Cada porta que Deus abre é seguida de um novo desafio. Deus tirou eles do Egito, levou eles, mas logo em seguida surgiu o quê? Um desafio. Qual era o desafio? Mar Vermelho. A grande questão é que toda porta que Deus abre é seguida de novos desafios. Então entenda o que Deus está falando com a igreja. Deus está te levando a um momento de crescimento. Fecha seus olhos neste momento. Não é possível que você ainda não entendeu que uma porta fechada é prova. Mas várias portas fechadas, Deus está te chamando para um algo maior e você não está entendendo. Não é só uma porta que se fechou na sua vida e você ainda não se despertou para entender e perguntar para Deus. Quando uma porta se fecha, é uma prova. Mas e quando são várias portas que estão se fechando?
várias portas que se fecharam na sua vida. E você tem chorado, você tem vivido angustiado, você tem vivido abatido, porque a porta fechou. E você tenta de uma forma e não abre. E você faz um curso e a porta não abre. E você fala com um colega, a porta não abre. E um colega leva o seu currículo e fala: já conversei com o chefe, mas não dá certo. E de repente aquilo que você quer alugar não funciona. E de repente aquilo que você quer comprar não dá certo. E de repente aquela construção que você quer fazer não vai. E aquele dinheiro que você estava esperando não te pagam. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal? Continue com seus olhos fechados. São várias portas fechadas, irmão. São vários processos da sua vida. São coisas da sua vida que mudaram do dia para a noite. Uma enfermidade que você não contava e ela te desestabilizou. Uma porta que se fechou e trouxe uma desestabilidade sobre a sua vida. Só que a ordem de Deus nesta noite para a igreja é: servo meu, serva minha, marche. Marche. Deus quer te ver marchando. Continue com seus olhos fechados lá em Isaías 53. Em Isaías 53 vai dizer que aprouve ao Pai moê-lo. Aprouve ao Pai, obreiros, moer o seu filho, permitir ele passar pela moinha, permitir ele enfermar, permitir ele ser desprezado, permitir ele ser crucificado. Aprouve a Deus moê-lo. E se esse processo tem sido a aprovação de Deus na sua vida, de moer você, não é o homem que está fazendo isso, não é o homem que fechou a porta para você, não é porque o seu currículo não é bom, não é porque você é preguiçoso, não é porque você não tem capacidade, não é porque você está em pecado, é porque aprove a Deus moer você. Aprove a Deus. Fala assim: eu vou levar ele para um estágio de aproximação comigo. E o Senhor só está fazendo você entender, filho. Abra sua mente, os seus olhos para entender o processo. Eu não estou te matando, eu não estou acabando com você, eu não estou humilhando você. Eu estou te levando para um patamar maior. Eu estou te levando a uma comunhão maior. Eu estou te levando a dar testemunho, a você ter o seu testemunho. A você chegar aqui na frente e falar: igreja, eu tenho um testemunho para compartilhar. E você tem falado: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não liga para mim. Deus está falando: não, servo meu, não, serva minha, eu não me esqueci de você, eu não abandonei você, eu não desprezei você. E Jesus falou assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim, porque está doendo. Passa de mim, meu Pai, porque está doendo.
Está doendo. Daí, Deus abriu o mar vermelho. Falou para Moisés. Moisés falou: Deus, e agora? O Senhor trouxe nós lá do Egito, tirou nós vamos morrer. Daí Deus falou: não, Moisés, o que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado, então toque, Moisés, nas águas. E Moisés toca, o mar se abre, e a ordem foi: marche. Só que eles marcharam. A porta se abriu, mas eles se depararam com o deserto. Quem sabe dessa caminhada você tem se deparado. O mar se abriu para você. E você estava feliz. Você passou pelo mar, falando em mistério. Você passou dando glória. Você passou e falando: Deus visitou a minha sorte. Só que você não sabia o que estava te esperando quando você chegasse do outro lado do mar. Deixa eu te dizer, um dia Jesus chamou os discípulos e falou: eu vou ali orar, mas eu quero que vocês atravessem para o outro lado do lago. E aqueles discípulos, eles eram experientes, eles eram treinados, eles eram capacitados, entendiam de mar. E quando eles pegam um barquinho, Diácono Luiz, estão atravessando, eles não contavam com o fator surpresa, que era uma grande tempestade. Você está cumprindo na íntegra o seu papel cristão. Você está cumprindo na íntegra o seu papel, o seu chamado. Você simplesmente pegou o barquinho e está cumprindo o que Jesus mandou. Passe e chegue do outro lado. Você está indo. Só que você não contava com a tempestade. Você não contava com o fator surpresa. Deixa eu dizer aqui para a igreja: eu não contava na minha vida em pegar Covid. Eu não contava em ficar internado várias vezes e ter que fazer cirurgia. Eu não contava em sentir dor terrível no corpo. Quem sente dor sabe o que eu estou falando aqui. Dor nos ossos, dor nas juntas, dor na coluna, dor na perna. Você não conta com alguns fatores, mas eles vêm. Ele surge. O pastor Joaquim se programou, dirigindo a igreja: eu vou fazer uma viagem, eu vou lá para Pernambuco, olha que coisa boa. Pastor, eu vou lá para o Ceará, vou viajar, mas antes eu quero congregar, eu quero passar na festividade de Pernambuco, fica lá, pastor. Eu quero cultuar, eu quero participar da festa. E o pastor então chegou, participou de uns cultos. Numa segunda-feira, quando ele acordou, tinha acontecido essa fatalidade. Ele não estava contando com isso. Tem algumas coisas que nós não estamos contando, e elas vêm na nossa vida e mudam a nossa vida do dia para a noite. Presta atenção aqui no que eu estou dizendo. Tem algumas coisas que vêm na nossa vida e mudam a nossa vida do dia para a noite. Tanto de forma positiva, como de forma dolorida. Só que a ordem de Deus, é por isso que a Bíblia está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ordem de Deus é: mesmo que eu estou moendo você, marche. Mesmo que ninguém tenha honrado o seu esforço, marche. Mesmo que você tenha batido em algumas portas e elas não tenham se abrido para você, marche. Mesmo que a doença chegou e te jogou no chão,
marche. Mesmo aquele dinheiro que você estava esperando e não te pagaram, e complicou a sua vida, marche. Mesmo que você está sendo criticado, desprezado, marche. Eles estavam passando o deserto, 40 anos. Daí Deus falou: eu vou abençoar vocês. Só que eles não contavam que tinha uma cidade murada, com um muro de aproximadamente 7 metros de largura, enorme. Eles não contavam com isso. Uma porta se abre, mas tem outro obstáculo. Uma porta se abre, mas tem outro obstáculo. O que Deus está falando com a igreja é o quê? Eu estou abrindo porta, mas cada porta que eu abro tem obstáculos. Isso você precisa entender. Cada porta que Deus abre tem obstáculos. O apóstolo Paulo diz assim: uma grande porta se me abriu, mas por ela entrou muitos inimigos. Uma grande porta se me abriu, mas por ela entrou muitos inimigos. Dessa última vez, semana retrasada, que eu estava internado, foi internado do meu lado um senhor, que ele gemia noite e dia, noite e dia. E ele falou: me desculpa. Eu falei: fique em paz, porque eu cheguei aqui assim também. Da outra vez eu fiquei assim, gemendo noite e dia, gritando: fique em paz. E eu cantava e orava, e ele gemendo noite e dia. E a família sem paciência, sem entender. Ele estava em casa e de repente, ele sentiu uma paralisia. Levaram ele às pressas para o hospital. Ele teve que fazer uma cirurgia, abrir a cabeça e descer aqui pelo pescoço. E isso trouxe uma sequela, que ele perdeu o movimento do corpo. Esse movimento aqui, ó. Faz isso aí, faz isso, faz isso, faz isso. Ele perdeu esse movimento. E para virar, para olhar, então ele tem que virar o corpo todo. E se ele quer olhar o outro lado, ele tem que virar o corpo todo. Só que o segundo ponto, ele não consegue virar. Alguém tem que virar ele. E ele então gemia e falava: vira eu, por favor. E vinha um parente, então ele: assim dói, assim dói, assim dói, assim dói. Algumas situações que mudam a nossa vida do dia para a noite. A ordem de Deus para a minha vida e para a sua é: marche. Você não sabe o amanhã. Você não sabe o que te espera. A vida não é só trabalho. A vida não é ficar brigando, ficar discutindo.
vida não é só possuir, só ter. Quando você está no leito da enfermidade, de uma UTI, daí então conversa. Ai, meu filho, aproveita a sua vida. Aproveita as coisas simples da vida. Se você pode congregar, congrega. Se pode cantar, cante. Pode orar, ore. Pode jejuar, jejue. Porque pode vir dias que você não vai conseguir. Pode vir dias que poderemos precisar de ajuda. E alguém pode não ter paciência com a gente, como eu tenho visto no hospital. Eu não aguento, não dá, não para um minuto, fica essa gemessão, essa dor. A ordem de Deus para a igreja é: a igreja marche. Eu não sei em que áreas da sua vida você está sendo tocado, você está sendo provado. De repente é a sua vida financeira, que você não consegue ter uma estabilidade de jeito nenhum. Você fala: meu Deus, eu tenho lutado com todas as minhas forças, olha a minha vida financeira como está. E eu tenho um bom currículo, eu sou esforçado, eu não sou preguiçoso, eu levanto de madrugada, eu vou trabalhar, eu me esforço, Senhor, mas olha como está a minha vida financeira. De repente não é a sua vida financeira, mas é a sua saúde. De repente não é a sua saúde, mas é o seu casamento. De repente não é a sua saúde, não é o seu casamento, mas é a saúde de algum familiar seu. Isso está te ferindo também, porque ninguém é ferido sozinho. Se eu sou ferido, a minha esposa também é, os meus filhos também são, a minha família também é. Quando alguém é ferido em uma casa, todos daquela casa também são feridos, que sentem o peso da responsabilidade. Então eu te convido nesta noite: não pare, não abaixe a guarda, não abaixe a cabeça diante dos processos da vida. Ultimamente eu tenho visto tantos pastores que Deus tem levado ele no púlpito. Eles estão cantando, estão pregando, e Deus leva. Pregando, cantando, que maravilha. Que maravilha. Sabe, você está pregando e Deus só: vem, servo meu. Você está louvando, vem, servo meu. Te guardar desse mundo que só vai piorar daqui para frente. Vou te poupar, vou te guardar. Alguns olham lá, morreu, Deus tratou com ele, Deus pesou a mão. Não, Deus guardou. Aí vai depender da visão de quem está preparado para enfrentar. Hoje eu vejo, Deus pesou, Deus, que isso? Deus está recolhendo os seus o tempo todo. Eu quero orar por você. Eu espero que essas poucas palavras elas tenham entrado aí no teu coração. A gente se conhece de se cumprimentar, mas não sabe o que cada um passa, as dores que cada um enfrenta, os traumas, os medos, as dores, as fraquezas, as lutas diárias que cada um tem, as enfermidades, as crises. Nós não sabemos, mas o teu Deus, que é provedor, que cuida, que guarda, Ele está aqui com as mãos estendidas,
te dizer: esse monte de porta está fechada, não é porque você não é uma pessoa capacitada, é porque eu tenho um propósito contigo, você ainda não entendeu. E Ele veio nesta noite de forma simples, suave, falar com você. Eu quero orar por você. Os obreiros com óleo, vamos orar pelo povo. Vamos orar pelo povo, com imposição de mãos. Você que quer receber essa oração com imposição de mãos, vamos nos colocar de pé.